condenado ao exílio. Então ele foi colocado numa ilha chamada Patmos. Essa ilha de Patmos era uma ilha extremamente remota e ele era um prisioneiro, então ele fazia trabalhos forçados, ele era obrigado a estar preso e a trabalhar de forma forçada. Por quê? Ele não roubou ninguém, ele não fez mal a ninguém, ele simplesmente pregava o Evangelho, não é? E nós temos a maioria dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, foram mortos. João, Deus o protegeu e o manteve íntegro por um motivo muito especial. Amém? Ele foi colocado na ilha de Patmos, então nessa ilha o Senhor apareceu a João através de visões. Jesus apareceu. Se vocês forem ao capítulo 1 de Apocalipse, vocês vão ver como é que Jesus aparece a João de uma forma maravilhosa. Nós temos aí a partir do versículo 4, João às 7 igrejas da província da Ásia. Vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Ele que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o trespassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E depois Jesus começa a dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus então aparece a João. A partir do versículo 12, vocês veem João a relatar isto. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho de Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte do Hades. Escreva, pois, essas coisas que tu viste, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Jesus revela a João, através de visões, o estado atual das coisas e o estado por vir da coisa. Então, esse livro é um livro de profecia, na qual João recebe de Deus, durante a sua prisão na ilha de Patmos, revelação especial do final dos tempos, mas também daquilo que estava a acontecer atualmente no mundo em que João estava. A Ásia Menor, hoje chamada de Turquia, não sei se algum irmão já lá esteve, mas a Turquia, naqueles tempos, fazia parte ainda do mundo grego, não é? E haviam ali 7 igrejas que tinham sido plantadas, primeiramente por Paulo, a igreja de Éfeso, e depois mais 6 igrejas que compunham aquelas todas igrejas da Ásia Menor. Eram 7 igrejas que Jesus escolheu para escrever, para que elas pudessem receber essa revelação sobre o seu estado atual, sobre a sua saúde como igreja diante de Deus, e também receberem conserto e receberem uma palavra do Senhor. João, então, ele vê essa revelação, ele escreve sobre aquilo que ele viu, ele escreve sobre as visões que ele teve e ele envia, então, para cada um desses 7 anjos, que são os representantes de cada uma dessas 7 igrejas, ele envia para cada um dos 7 anjos, aqui a palavra usada anjo, na verdade, é um representante, podemos chamar que seria um pastor de cada igreja, e ele envia uma mensagem específica de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, para cada um desses irmãos dessas igrejas. O propósito aqui é trazer transformação à vida de cada igreja. Amém, irmãos? Ele começa pela igreja de Éfeso, a igreja mais antiga,
Ele vai para a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, Tiátira, e depois vai para Sardes, Filadélfia e Laodiceia, finalmente. Cada uma dessas igrejas tinha uma personalidade distinta. Cada uma dessas igrejas tinha demandas distintas, lutava contra coisas diferentes e precisava de palavras diferentes. Então Jesus se dirige a cada igreja de uma forma específica e especial, tendo em conta o seu próprio contexto. Amém? Eu não quero começar pela igreja de Éfeso. Na verdade, eu quero começar pela igreja de Sardes, porque eu acho que ela primeiramente vai nos fazer sentido. E nós vamos continuar a estudar essas igrejas, amém, para a honra e glória do Senhor. Então eu queria que vocês passassem para o capítulo 3, lá no versículo 1. E nós vamos ler o que é que o Senhor Jesus manda entregar à igreja que está na cidade de Sardes. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as vossas obras. Tu tens fama de estar vivo, mas estás morto. Está atento, fortalece o que resta e que estava para morrer, pois não achei as tuas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tu recebeste e ouviste. Obedece e arrepende-te. Mas se tu não estiveres atento, virei como um ladrão e tu não saberás a que hora virei contra ti. No entanto, tu tens aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra, que ela possa transformar a nossa vida. Encontra terreno fértil no nosso coração. Meu Pai, que isto não venha e saia do nosso outro ouvido de uma forma que nós não possamos apreender, meu Pai. Mas transforma, mexe connosco, incomoda o nosso coração a partir de hoje com a Tua palavra, que ela possa ser transformadora para a nossa vida, e toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Diz ao teu irmão: tu fazes parte da igreja do Senhor. Amém. E a igreja do Senhor, ela não é a nossa igreja, ela é a igreja do Senhor. Ela é propriedade de Deus. Ela não faz parte das nossas vontades, ela obedece à vontade de Deus. Se nós fazemos parte da igreja que pertence a Deus, nós devemos ser obedientes ao dono da igreja. Amém? Ou será que nós podemos ter alguma coisa dos outros e fazer daquilo nosso e fazer o que quisermos com aquilo? Não, não, não. O Senhor nos deu essa igreja para que nós possamos ser mordomos dela. Amém? E o que é que o mordomo faz? Não sei se vocês têm algum mordomo, mas normalmente a gente associa o mordomo àqueles palácios muito ricos, não é? O que é que o mordomo faz? Ele inventa e faz do jeito que ele quer? É assim que ele faz? Não. O seu senhor dá-lhe indicações, não é? E ele tem que obedecer àquilo que o Senhor disse. Mordomo, faz o que tu quiseres, pá. Eu vou-me embora, pega aí no dinheiro, vai andar de cavalo quando tu quiseres, vai passear, né? Dorme na minha cama, faz como tu quiseres. Não, tu tens que cuidar daquilo que é meu, não é? De uma forma que eu vou voltar, ou eu vou estar aqui e eu vou estar alegre de ver aquilo que é meu sendo bem cuidado. Amém? Então o Senhor Jesus foi, mas deixou-nos o seu Espírito e nos confiou algo muito especial, que é a sua igreja. Então nós somos mordomos da sua igreja. Amém? Queria dar as boas-vindas às pessoas que nos estão hoje a visitar. Quem é que nos está a visitar pela primeira vez? Coloca a mão no ar aqui. Tem uns ali, já é a segunda. Boa, e aqui é a primeira, não é? Muito bem-vindos. Como é que se chama? Franci? Ah, Franci também? Pierre? Ok, muito bem. Português, entendem mais ou menos? Oh, ok. É francês, melhor, não é? Não, esqueça, não. Se fosse francês eu também dizia que não, mas italiano também não. Pronto, se algum irmão depois souber italiano, pode traduzir a mensagem. Amém, Deus abençoe. Eu gosto muito da Itália. Sejam bem-vindos. Tem mais alguém que nos está a visitar hoje pela primeira vez? Acho que não, não é? Sejam bem-vindos. Depois a igreja vai-vos dar um cumprimento. Amém? De boas-vindas. Então, vamos compreender
o que é que Jesus está a escrever à sua igreja em Sardes. Olha que interessante, irmãos. Sardes era uma cidade. Sardes era colocada no lugar alto e praticamente intransponível. Uma cidade quase inconquistável. Era um centro muito importante daquilo que antigamente era chamado o Reino da Lídia. A Grécia era dividida em várias localidades diferentes e uma delas chamava-se Lídia. A capital da Lídia era essa cidade de Sardes. Uma cidade muito difícil de acessar. Peço desculpa. Ficava sobre um monte íngreme que se levantava sobre o vale do rio Hermos. E é um vale muito fértil, então uma cidade muito fértil, muito forte economicamente e muito forte militarmente também. Havia um ponto de acesso para a cidade através de um corredor muito estreito e uma vez que esse corredor era também fortificado, a cidade ficava quase intransponível. Então estamos numa cidade que vinha de um passado muito glorioso, muito forte, não é? Essa cidade, em 17 depois de Cristo, ela passou por um terremoto que basicamente a destruiu completamente e o imperador Tibério reconstruiu a cidade novamente. Então é uma cidade que já não vivia no seu auge, já não estava nos seus momentos de glória, era uma cidade que já estava em decaimento, mas ainda tinha uma importância histórica muito grande, não é? Então essa cidade, ela era uma cidade de muita difusão económica, cultural para aquele lugar. E nós podemos pensar o seguinte, então se a cidade era famosa e se a cidade era forte, se a cidade tinha um nome famoso e era bem conhecida e era bem vista, significa então que a igreja que lá estava também era, certo? Significa então que a igreja que estava naquela cidade também era uma igreja bem vista, uma igreja forte, uma igreja fervorosa, uma igreja que acreditava em Deus, que cumpria as promessas do Senhor. Mas nós vemos o cenário contrário. Olha que interessante. Nós vemos lá no versículo 1 que Jesus dirige-se para essa igreja e diz assim: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E o que é que Jesus diz? Eu conheço as tuas obras, tu tens fama de estar vivo, mas está... O que, irmãos? Morto. Tu tens fama de estar vivo, mas na verdade estás morto. Olha que coisa interessante. Aquela cidade também tinha fama de ser uma cidade viva, também tinha fama de ser uma cidade imponente, mas a igreja estava a viver um reflexo do que aquela cidade se tornou também. A igreja que estava em Sardes tinha começado um processo de corrupção no seu próprio seio. E se os irmãos pensarem quando é que isto foi escrito, nós estamos a falar que João já era um pouco mais idoso, estamos a falar então que estamos ali no final do 1º século, não é? E essa igreja, ela tinha sido constituída há cerca de 30 anos, não mais do que isso. No limite, 35 anos. Então nós estamos numa igreja que começou forte, porque ela foi fundada pelos apóstolos. Estamos numa igreja que começou zelosa pela palavra, cuidadosa com a palavra, mas que ao longo do tempo permitiu que a corrupção entrasse dentro dela. Então nós estamos aqui em 30 anos, essa igreja começou a ir por um caminho de corrupção e de destruição. Amém? Os irmãos estão a entender? Então, quando nós estamos neste momento a aprender sobre a igreja de Sardes, Jesus não tem boas notícias. Ele diz que essa igreja tem fama de estar viva. Ou seja, ela pelo mundo inteiro é conhecida como uma igreja vibrante, viva, que os irmãos servem a Deus, que os irmãos lutam contra o pecado, que os irmãos se dedicam à oração, à palavra, que os irmãos vivem em amor, que os irmãos têm preso e zelo pela palavra de Deus. Isso era tudo pelo qual a igreja era conhecida, mas na verdade quem a conhecia de verdade era o Senhor Jesus e Ele deu esse veredito. Essa igreja nesse momento está morta. Então olha que interessante, às vezes nós devemos entender coisas muito importantes. Às vezes nós temos uma ideia de que certas coisas são muito vivas e que Deus está em certos lugares e que Deus está em certas vidas.
e que Deus usa certas vidas e que por às vezes elas terem coisas boas, elas são automaticamente validadas por Deus. Mas quem conhece o nosso coração e quem conhece o coração de todas as pessoas, na verdade é Jesus Cristo, amém? E Deus muitas vezes faz recomendações, ou Deus muitas vezes faz julgamentos que vão muito contra aquilo que nós muitas vezes pensamos que é a realidade, não é? Muitas vezes sobre a nossa própria vida, o Senhor nos ensina que nós, na verdade, estamos aí por um caminho errado, quando nós muitas vezes achamos que o nosso caminho está correto, achamos que as nossas decisões estão certas, e o Senhor às vezes nos abana e nos diz: filho, não é por aí, não é por esse caminho, vem, arrepende, humilha-te e eu vou-te dar uma nova história para a tua vida. E nós aceitamos e o Senhor nos coloca novamente por um caminho correto, amém? Mas durante certos processos, muitas pessoas, ou até às vezes nós, criamos uma imagem que não é real para o mundo ver. Criamos uma pseudo-imagem que não corresponde à realidade. Ou às vezes vemos pessoas ou igrejas que criam uma imagem que não corresponde à realidade. Então, há pessoas que são sempre perfeitas, há pessoas que parecem ser sempre usadas por Deus, há pessoas que parecem ser sempre extremamente cheias de unção e cheias do Espírito de Deus. Por quê? Porque nós a vemos durante 5 minutos, 10 minutos, meia hora, e nós não conhecemos a vida dela no privado, nós não conhecemos como é que ela é na sua caminhada pessoal com Cristo, nós só vemos para o que está ali projetado pelo holofote, pela luz, e nós só vemos aquela pessoa quando ela está no momento em que ela tem que parecer alguma coisa. Mas Jesus consegue ver o profundo do coração, Ele consegue conhecer o profundo da alma. Ninguém foge ao conhecimento de Deus. Diz ao teu irmão: o Senhor te conhece mais do que alguma pessoa poderia te conhecer. Tu podes fingir para toda a gente, tu podes tentar enganar toda a gente durante muito tempo, mas o Senhor conhece o teu coração profundamente. Ele sabe se tu estás a fingir, se tu estás a criar uma personagem ou se tu estás a ser sincero com aquilo que vai dentro de ti. E essa igreja era muito interessante porque ela passava uma imagem muito bonita. Então, exteriormente, toda a gente que olhava para lá pensava: os irmãos que estão naquela igreja são santos. Os irmãos que estão naquela igreja são abençoados. O pregador daquela igreja é maravilhoso. É ungido, é cheio do Espírito Santo. Os irmãos do louvor daquela igreja, meu Deus do céu. Quando eles louvam, o céu desce à terra. E coisas incríveis acontecem. Meu Deus, aquelas irmãs que fazem oração na igreja, aquilo é só o Espírito Santo. Eles impõem as mãos e Deus cura e Deus faz milagres e maravilhas. E essa ideia espalhou-se por toda a Ásia Menor, apesar de ser uma ideia falsa. É o que nós chamamos de fake news hoje em dia, não é? Mas o Senhor conhece. Sardes era famosa por sua vida, mas na verdade estava morta. Significa que às vezes nós não vivemos para sermos transformados, nós às vezes vivemos para parecermos algo que não somos, para parecermos transformados. Então nós vemos algumas igrejas que parecem maravilhosas, parecem incríveis. E eu já conheci pessoas, irmãos, que querem estar em grandes igrejas. Não, eu quero estar naquela igreja grande porque lá o louvor é incrível, porque a palavra é incrível, porque eles têm aqueles ecrãs gigantes, porque eles têm salas enormes, porque eles têm isto e têm aquilo. Eu quero estar lá. E é maravilhoso nós vermos os cultos, nós vemos as pregações, nós vemos as mensagens, mas na verdade nós não sabemos o que está por trás. Nós não conhecemos a saúde espiritual daquele lugar. Eu já me cansei de ver igrejas que eu achava que eram santificadas de uma ponta à outra, de repente a começarem a soltar alguns escândalos, e eu a pensar: meu Deus, mas eu não fazia ideia que isto era assim.
Por quê? Porque uma coisa é aquilo que nós construímos para o mundo ver e outra coisa é aquilo que nós de facto somos. E nós temos que procurar com a igreja de Sardes aprender o seguinte, irmãos. A nossa igreja não tem que se preocupar em parecer bonita para o mundo. Ela tem que se preocupar em alcançar o mundo. São duas coisas diferentes uma da outra. Se nós nos preocupamos em ser bonitos para o mundo, nós vamos agir de uma certa maneira, nós vamos começar a sair da igreja e vamos começar a agir no nosso trabalho, na nossa família, de uma certa forma. Mas, na verdade, Deus não quer que nós sejamos bem vistos pelo mundo. Não é esse o objetivo dele. Ele quer que o mundo seja alcançado pelo Evangelho. Amém? E se o mundo for alcançado pelo Evangelho, vai ser através do amor, vai ser através da transformação de vidas, vai ser através do Espírito Santo. Não vai ser através de uma fama falsa que nós possamos criar. Então a igreja de Sardes era assim, era uma igreja falsa. Jesus então olha para eles e diz: fortalece o que resta, fortalece o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Faz-me lembrar um pouco a igreja da Escócia, que em 1500 passou por uma reforma liderada por um homem chamado John Knox. E John Knox, ele ajudou a fundar a volta de, se eu não me engano, foram 2.200 igrejas, se não me falha muito a memória. Eram igrejas reformadas que passaram por muita perseguição. Que eu não sei se vocês sabem, mas a Inglaterra não é um país nem católico, nem evangélico. Eles têm uma religião própria, eles criaram uma religião chamada anglicanismo, não é? A Igreja de Inglaterra, que até ela ser criada, aquilo era um choque de cultura muito grande, porque vinha um rei católico, então todo o clero era católico. Depois vinha um rei protestante e todo o clero era protestante. Mas o clero não mudava, só mudava a religião do clero. Estão a perceber? Então os mesmos padres passavam a ser pastores e depois voltavam a ser padres e depois voltavam a ser pastores. E a igreja da Reforma Protestante, ali a igreja liderada pelo John Knox, passou por muita perseguição, ininterruptamente, tanto debaixo do protestantismo quanto debaixo do catolicismo. Então uma igreja que estava muito perseguida, assim como essa igreja em Sardes também era uma igreja muito perseguida. Então, é uma coisa interessante que essa igreja crescia e apesar da perseguição, o Senhor continuava a aumentar aquele número de pessoas e continuava a trazer um avivamento sobre aquela nação. Amém? Hoje em dia, dessas 2.200 igrejas, restam mais ou menos 1.400. Essas igrejas têm morrido à semelhança do que tinha acontecido com Sardes. Tem morrido por quê? Tem morrido talvez porque não tem sido perseguida, porque a perseguição ela gera pureza nos nossos corações, não é? E tem morrido também porque tem sido contaminada. Contaminada com o quê, vocês perguntam? Contaminada com o mundo, não é? A opinião do mundo pode nos embriagar. Eu tenho a certeza que vocês sabem disso. As pessoas podem ter opinião sobre nós. Se elas gostarem de nós, elas vão nos dizer a sua opinião. Tu és muito fixe, eu gosto muito de ti. Olha, tu falas muito bem. Olha, tu és muito bonita. Tu és muito bem parecido. Eu acho que tu devias fazer isto. Acho que tu devias fazer aquilo. Muitas vezes essas opiniões podem formatar a nossa vida. E nós podemos agir baseado na opinião do que as outras pessoas têm sobre nós. Não é? Eu acho que tu eras muito bom para fazer isto. E lá vamos nós e começamos a fazer. Isso somos nós. Mas imagina então alguém que faz uma imagem que não é real, que passa essa imagem para os outros que não é real, e as pessoas começam a responder positivamente a essa falsa imagem. Então eu crio um personagem, esse personagem passa a ser bem visto, as pessoas validam essa personagem e dizem, eu quero mais. Qual é o feedback que eu vou ter? Qual é o psicológico que eu vou ter? Eu tenho que reforçar esse personagem. Entendem? Eu tenho que reforçar isto. Porque o que as pessoas gostam, eu sou aceito, eu sou validado quando eu crio isto, não quando eu sou real, não quando eu sou quem eu verdadeiramente sou.
E infelizmente ficamos embriagados às vezes pela opinião que o mundo pode dar. Isso acontece com pregadores, com pastores, que na verdade podem estar com a vida toda desfeita, a passar por dificuldades, mas têm que passar uma imagem de intocável, de santificado, porque as pessoas esperam e querem aquilo. E pode acontecer connosco também, que muitas vezes no nosso trabalho, na nossa família, nós não podemos dizer quem nós somos e aquilo em que nós acreditamos realmente, porque temos medo de sermos julgados, de sermos perseguidos pelos nossos familiares e amigos. Mas a verdade é que o Senhor não quer que vivamos embriagados pela opinião dos outros, amém? Deus quer que nós sejamos fiéis àquilo que Ele declarou que nós somos, a uma identidade real que Ele tem para nós. O mundo pode não gostar da imagem que vai ver de nós, mas se for a imagem real, nós temos que estar satisfeitos com o que estamos a produzir para o mundo. Às vezes, irmãos, mais vale eu mostrar que sou vulnerável, eu mostrar que eu sou errado, eu mostrar que eu tenho falhas, do que eu fazer e criar uma imagem perfeita. E eu oro a Deus, Senhor, que eu nunca passe uma imagem errada à minha igreja e nem às pessoas que eu conheço. Eu quero que acima de tudo, e em primeiro lugar, quando elas olharem para mim, elas vejam só uma coisa: aquele homem é extremamente falho. Aquele homem é extremamente pecador e é extremamente errado. Mas ele tem algo especial, que não é dele, porque ele é muito falho. E eu quero que a glória, que o louvor, que a adoração, que o reconhecimento seja para o meu Deus e não para mim. Que o nosso orgulho possa morrer. Que nós possamos, como igreja cristã, nascer de novo, saber que o mundo olha para cada um de nós e veja a Cristo e não nos veja a nós. Uma imagem falha, idealizada e uma personagem criada, falsa. Que Ele veja quem realmente somos, mas que Ele acima de tudo veja quem Deus é através de nós. Diz ao teu irmão: não cries uma imagem perfeita daquilo que tu não és. Nós temos que abrir a nossa vida e dizer assim: eu não sou bom, as minhas ações não são boas, o meu coração não é bom, eu só faço o que eu faço, eu só vivo como vivo, eu só sou como sou, porque Jesus é o meu Deus e porque Ele me transforma. Eu só sou capaz de produzir algo bom na minha vida porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E Ele me capacita para ser melhor a cada dia. Não pela minha capacidade, mas porque Ele é Deus e porque Ele é bom. Que o mundo olhe para ti e veja a tua incapacidade, mas o poder de Deus na tua vida. Aleluia, Deus. A igreja de Sardes não entendeu isso. Jesus então olha para eles e diz: vocês têm que arrepender-se. Obedeçam e arrependam-se. Esse é o primeiro passo para não vivermos mais uma vida falsa, para não passarmos mais uma imagem falsa. Diz ao teu irmão: obedece e arrepende. Aleluia. Esse é o primeiro passo, é sempre o arrependimento, irmãos. Eu tenho que me arrepender da imagem que eu tenho criado sobre mim, daquilo que eu tenho permitido que os outros vejam sobre mim. Eu tenho que saber ser vulnerável e dizer a Deus: Deus, eu quero passar a tua imagem na minha vida. Eu quero ser reflexo, eu quero ser espelho da tua imagem na minha vida, Senhor. Eu não quero que o mundo olhe para mim, Senhor, e que veja alguém perfeito. Eu não quero que o mundo venha atrás de mim, venha buscar-me a mim para resolver os seus problemas. Eu quero que o mundo te busque a ti quando olha para mim, Senhor. Eu não sei que tipo de vida tu tens vivido, mas o Senhor te chama a esse arrependimento hoje, irmão. Jesus diz: eu venho como um ladrão. Tu não sabes a que hora eu virei. Aquilo que construímos neste mundo, irmãos, é como um castelo de areia. E Jesus é como o mar.
Entenderam a analogia, não é? Nós construímos muita coisa. E então o castelo fica muito bonito. Mas o mar é muito mais forte. O mar é muito mais poderoso. Nada pode ficar de pé diante da força do mar, certo? Nós podemos construir muitas imagens e muitas ilusões. Mas Jesus vem como um ladrão na noite. Nós não sabemos a que hora, nós não sabemos a que momento. E tudo isso que construímos, que é falho, que é visível, que não vale para coisas realmente importantes na vida, tudo isso cai e é destruído. E o Senhor diz, eu não planeei isto para ti. Eu tinha coisas muito melhores para ti. Então vamos construir a nossa casa, a nossa vida, não na areia, mas em rocha firme. E essa rocha é Jesus. Então Jesus continua e diz, há alguns de vocês aí que não contaminaram as vossas vestes. Vocês que não contaminaram as vossas vestes andarão comigo, vestidos de branco, porque são dignos. Aleluia. Eu jamais apagarei o teu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor nos diz hoje, num mundo de falsidade, num mundo em que toda a gente quer parecer maravilhoso, num mundo em que o Instagram nunca mostra o nosso lado podre, mas sempre o lado maravilhoso. Um mundo em que nós não gostamos de falar das nossas falhas uns para os outros. Um mundo em que nós queremos aparecer e deixar Deus escondido. Mesmo nesse mundo, o Senhor ainda encontra quem é fiel. Amém? Encontra quem não deixou as suas vestes manchar. Significa o quê? Quem se manteve firme até o último momento. Quem lutou contra o pecado. Quem lutou para ser alguém que o Senhor voltasse e encontrasse fiel até o último segundo. E eu creio que nós somos esse povo. Amém, igreja? Eu creio que nós somos essas pessoas. Eu quero te chamar a orarmos hoje. Tu podes fechar os teus olhos e podemos hoje falar com o Senhor, estar na presença do Pai e começarmos a refletir sobre esta verdade, sobre esse caminho que o Senhor nos quer levar e essa vida de transformação. Eu quero hoje, Senhor, o Senhor não te vê por aquilo que tu constróis à volta, pelas proteções e pelos muros que tu tens. O Senhor vê além disso, o Senhor conhece o teu coração intimamente, profundamente. Ele sabe quem tu és. Ele sabe os teus medos, os teus anseios. Ele te ama apesar disso. Mas Ele te chama hoje para que tu sejas honesto, direto, sincero. Para que tu reconheças o quão falho tu és. Possas permitir que o amor dele brilhe na tua vida. Possas permitir que as tuas falhas sejam deixadas de lado para que o amor dele, para que o Espírito dele possa ser transformador no teu coração. Eu oro hoje, Senhor, para que sobre cada vida e sobre esta igreja como um todo, Pai, a tua, meu Pai, a tua imagem, a tua semelhança não possa ser esquecida ou deixada de lado, para que nós possamos permitir, Senhor, que nós possamos deturpar uma imagem que tu criaste para nós, Senhor. Pai, eu não sei o que o mundo tem visto quando olha para nós. Eu não sei o que ele tem olhado e o que ele tem visto. Eu não sei o que a nossa família tem visto quando olha para nós. Eu não sei o que as pessoas lá fora têm percebido quando olha para nós. Mas se essa imagem não te reflete a ti, Jesus, eu peço, Pai, que hoje haja um momento de arrependimento, Pai. Nós queremos pedir-te perdão, porque nós não estamos a permitir, Deus, que tu sejas notado onde nós estamos, Pai. O mundo conhece a verdade porque há quem pregue. E para haver quem pregue,
tem que haver pessoas que estão arrependidas. Tem que haver pessoas que querem entregar a sua vida. Para haver quem pregue, tem que haver pessoas dispostas a morrer para si mesmo e viver para ti, Senhor. E eu sei que nesta igreja tu encontrarás, Pai. Eu sei que no último dia, Deus, as tuas palavras para esta igreja vão ser: tu foste fiel até o fim. Tu lutaste, tu tiveste dificuldade, mas tu foste fiel até o fim. Eu não quero ser encontrado como uma igreja morta, uma igreja que parecia ser maravilhosa aos olhos do mundo, mas que para quem realmente importa, Deus, não tinha nada. Aviva o nosso coração, aviva esta igreja hoje, para um compromisso real contigo, Deus, e não com o mundo, Senhor. Ajuda-nos a ser zelosos com a Tua palavra, a recebermos-te, Deus, e a vivermos uma vida de entrega real, constante, a Ti, apenas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, sobre cada coração, sobre cada vida, eu oro para que Tu alcances, Tu transformes. Tu tens coisas especiais, coisas maravilhosas para fazer em cada vida hoje, Senhor. E eu creio, meu Pai, que há uma decisão da nossa parte de entregá-la, de consagrá-la a Ti, Senhor. Eu quero Te convidar, irmão, que Tu possas fazer essa oração hoje comigo e possas fazer essa repetição comigo. Quer Tu tenhas entregue a tua vida a Jesus ou não, se tu sentires que o teu coração hoje precisa de fazer esse compromisso com Ele, eu vou fazer uma oração e quero que tu repitas hoje, amém? Vamos dizer assim: Senhor Jesus, eu reconheço que a minha vida não tem sido a imagem que precisa ser. E eu reconheço que eu tenho vivido distante da Tua vontade. E hoje eu quero reconhecer que Tu és o único Salvador para a minha vida. Dá-me vida eterna, Senhor, e paz eterna contigo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por este culto, obrigado por esta vida, por esta igreja, pelos irmãos que estão em férias, que estão a viajar. Obrigado, Pai. Temos tido a igreja menor hoje, mas fervorosa na mesma, Senhor. Protege cada lar, cada casa, cada área financeira, Senhor. Meu Pai, protege cada criança da nossa igreja, cada adulto, Pai. Eu quero orar, quero abençoar cada um de nós. Sobre os irmãos que estão doentes, que estão a passar dificuldades na sua vida física, na sua saúde. Nós queremos orar pela Tua cura, Senhor, hoje em nome de Jesus, Pai. Cura aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles, meu Pai, que estão sem esperança, aqueles que não veem saída, Pai. Tu és, meu Pai, a cura real. Tu és a única solução para o nosso coração, Deus. Por isso, Deus, nós pedimos, Pai, que Tu sejas conhecido por este mundo, Deus. Por um mundo que está doente, por um mundo que não tem saída, que não tem solução. Um mundo, meu Pai, que está deprimido, um mundo que está ansioso. Tu és a solução, Pai, e mais ninguém. Por isso nós Te agradecemos por esta reunião, por este culto. Abençoamos a vida de cada um, declaramos um fim de semana.